Esta carta é muito importante porque ela não diz que esta ligação não tem futuro. Ela diz que não é o momento certo ainda. Aqui fala-se de uma ligação que existe, que é real, é sentida, mas que neste momento encontra-se num tempo desencontrado. Pode ser que um de vocês esteja mais disponível emocionalmente do que o outro, ou haja aqui questões pessoais, medos ou feridas de relações anteriores ainda por resolver, ou simplesmente a vida esteja a pedir ajustes antes de permitir que isto avance. Talvez você sinta, há algo aqui mas não flui, ou há ligação entre nós mas há algo que não deixa as coisas andarem, ou então quanto mais eu tento forçar, mais distante parece que a situação fica. Esta carta, ela pede paciência, ela não pede desistência. Pede que não tente acelerar aquilo que ainda está a amadurecer. Esta segunda carta ajuda-nos a perceber porquê. Esta carta, ela fala de leveza e ela surge quando a ligação se tornou pesada demais, ou tensa, ou demasiado focada em resultados, em fazer com que algo aconteça rapidamente. Pode acontecer que quando vocês estão juntos tudo gira à volta de conversas muito sérias ou cobranças sobre a relação e depois surjam silêncios desconfortáveis, fica assim um ambiente desconfortável. Estas conversas sérias podem estar relacionadas com expectativas vossas ou com o que cada um espera desta relação, mas talvez ainda seja cedo demais para este tipo de abordagem. Também pode sentir que houve uma perda de espontaneidade ou que existe medo de errar ou de dizer algo de errado e estragar tudo, mas aqui a mensagem ela é muito clara em relação a esta carta. O amor ele precisa de respirar, ele precisa de tempo e é o que esta carta pede, é que tenha calma, que dê tempo. E isto explica também porque é que a primeira carta diz que ainda não é o momento certo. Ela não fala de fim, mas fala de amadurecimento da relação. Esta carta ela liga-se à anterior porque muitas vezes não é o momento certo justamente porque há pressão a mais. O que a energia pede agora é menos controle e mais presença no agora. Soltar um pouco as coisas, deixar as coisas fluir. Às vezes, quando soltamos a necessidade de definir tudo e de dar rótulos ou de exigir respostas imediatas, algo começa depois a fluir naturalmente, então é isso que se pretende aqui. E então surge a carta que valida aquilo que sente no fundo do seu coração. Almas gêmeas. Esta carta não surge por acaso. Ela confirma que esta ligação, mais uma vez volto a repetir, é real, profunda, é sentida e é sentida a nível da alma gêmea. Uma alma gêmea não é necessariamente alguém com quem nós vamos viver um mar de rosas, onde tudo é fácil, onde tudo é linear. Muitas vezes uma alma gêmea surge na nossa vida como alguém que nos desperta, que nos transforma e que nos ensina bastante. Relacionamentos com almas gêmeas podem provocar sensações como dificuldade em desligar-se daquela pessoa, mesmo havendo distância, ou dá sempre aquela vontade de estar sempre a falar com a pessoa, ou sente-se um impulso de partilhar algo com a pessoa, a sensação de que essa pessoa é estranhamente familiar, ou então ela sente uma ligação que permanece mesmo quando não há contacto, quando vocês não falam, essa ligação permanece sempre a pensar na pessoa, sonha com a pessoa, então são conexões que não desaparecem facilmente porque não dependem apenas de presença física. Se você se identifica por sentir vontade constante de contactar essa pessoa, de partilhar as coisas ou simplesmente não conseguir esquecê-la, isso não é fraqueza da sua parte. É um sinal de que existe ligação energética ativa. Afinal de contas, estamos a falar de almas gêmeas. Esta carta ajuda a compreender porque é que essa ligação continua a ocupar espaço no seu coração e na sua cabeça, na sua mente. Porque ela não é uma ilusão, é reconhecimento. Reconhecimento entre almas gêmeas. E é por isso que você sente todo esse turbilhão de emoções, é por isso que os sentimentos são tão intensos, é uma vontade intensa de estar com aquela pessoa, de falar, de estar sempre em contacto, porque é o reconhecimento das almas gêmeas. E por fim surge a carta que fala do futuro possível, mas com consciência e responsabilidade. Esta carta mostra que realmente o potencial existe, mas não cresce sozinho. Ela lembra-nos aqui que o amor precisa de presença e de verdade, não de pressa, nem de esforço forçado. Aqui podem existir nesta carta duas leituras e veja qual é que ressoa mais consigo. Esta carta aqui pode estar a falar de si, talvez neste momento esteja a pedir que abrande, que confie mais no tempo e que permita que a ligação amadureça naturalmente, em vez de tentar definir tudo já.
A energia pede mais calma, menos ansiedade e mais espaço para que as coisas se revelem por si mesmas. Ou então também pode estar a falar da outra pessoa, mostrando que o sentimento existe, mas que ainda falta ação do lado dela. Pode haver aqui um desencontro de tempos, conforme já falámos há pouco. Talvez você já esteja pronto para avançar, enquanto a outra pessoa ainda está a organizar as suas emoções, os seus medos. E é muito importante compreender isto, que quando esta carta fala aqui de esforço, não fala de forçar. Não é insistir, nem pressionar ou tentar controlar o rumo da relação. É agir quando há alinhamento interno, quando a ação nasce da verdade e não do medo de perder. Portanto, tem que ser você mesma, mas com calma e naturalidade, sem pressão, mas sempre com verdade. É o que esta carta pede. E esta carta liga-se a todas as anteriores porque reforça a mensagem, digamos que central desta leitura, que não é momento certo para forçar nada, mas pode vir a ser um momento certo para agir, quando houver mais leveza, mais presença, mais verdade e mais abertura de ambos os lados. Quando o amor ele é real, que me parece ser aqui o caso, ele encontra o seu ritmo. Não precisa de ser empurrado, não precisa de ser pressionado. Portanto, aqui em jeito de conclusão, esta leitura ela diz-nos que esta ligação tem potencial sim, mas o futuro dela constrói-se com menos pressão, com mais leveza, com tempo e com ações alinhadas. Tem que haver aqui um encontro de tempos e não de forma impulsiva. Às vezes o amor cresce melhor quando paramos de tentar controlá-lo. E se esta mensagem chegou até si, talvez seja um alerta para confiar no tempo, para respeitar o processo e permitir que a ligação revele o seu verdadeiro caminho, sem forçar, sem desistir, mas com consciência, com presença, com verdade. E esta foi a leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem desse lado e até o próximo vídeo.